O interesse dos empresários no golpe foram fundamentalmente interesse econômico e interesses políticos. Existia uma efervescência em 1964, existia um crescimento do movimento operário, um crescimento do movimento dos camponeses, se somava aos movimentos da juventude também naquele momento e criou um clima de agitação social no país, e os empresários temiam que esse clima de agitação social levasse a um processo revolucionário, a que houvesse mudanças profundas na economia. Então, junto com o governo americano, através da CIA e através de diversos mecanismos, eles implementaram o apoio ao golpe militar. Um apoio que começou já desde antes de 64, desde 62 os empresários se organizaram através do IPES e começaram a fazer filmes que preconizavam a ameaça do comunismo, a ameaça do fascismo e a necessidade de preservar, entre aspas, a democracia, que na opinião deles era de dar um golpe militar. Então houve todo um movimento preparatório desse golpe, inclusive eles infiltrando nos movimentos sindicais, nos sindicatos, dirigentes sindicais formados pelos Estados Unidos na época, pela FL-CIO, para dar uma base de tentação a um possível golpe. Então o golpe militar visava essencialmente isso, derrotar o movimento dos trabalhadores, tanto que uma das primeiras medidas do golpe foi acabar com a estabilidade do emprego. Antigamente, antes de 66, os trabalhadores da indústria privada, todos os trabalhadores, tinham estabilidade. A partir de um certo tempo no emprego, no serviço, eles adquiriam estabilidade. O governo militar acabou com essa estabilidade e instituiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço eximia as empresas poderiam a partir desse momento demitir e em contrapartida faria um depósito mensal de 8% nas contas dos trabalhadores, que era uma poupança forçada que ao mesmo tempo serviu para que a ditadura militar pudesse realizar obras faraônicas e tal com recurso que vinha dos trabalhadores, mas eliminou a estabilidade no emprego, e isso foi muito importante para as empresas porque deram mais segurança para elas. Inclusive a Volkswagen, por exemplo, só instalou a sua planta no Brasil por causa que houve essa mudança na legislação. Então esses motivos levaram a que os empresários apoiassem o golpe e sustentassem também o golpe, porque ficou uma maravilha para eles. Foram grandes obras, as grandes empreiteiras, as grandes construtoras que faziam contato com o governo militar, a construção das grandes usinas, construções da Transamazônica. O país, nesse período, ele chegou a ter um título que foi campeão mundial de acidentes no trabalho. Por quê? Por causa do descaso que tratava a reivindicação dos trabalhadores e calavam também as suas vozes. Então esses são os elementos fundamentais que levaram a que os militares dessem o golpe, mas com o apoio ativo dos empresários. Então, por exemplo, as grandes construtoras, todas as grandes construtoras, tiveram bastante lucro com o regime militar. A Siemens, que é uma empresa alemã, ela tinha praticamente todas as obras da parte elétrica do governo militar. A Odebrecht também fazia a mesma coisa. Bancos, como o Banco Bradesco, também tiveram participação ativa nos benefícios que tiveram do regime militar. E diversas outras empresas, a Ultragaz, a própria Ultragaz, no qual o seu presidente era o cara que levantava as finanças e a caixinha entre as empresas, os empresários, para poder articular os aparelhos de repressão, inclusive a OBAN, a chamada Operação Bandeirantes, que consistia em procurar, em perseguir, em prender, em torturar ativistas políticos e ativistas sindicais, e tinha toda a cobertura dessas empresas e toda a cobertura dessa caixinha, né? entre as diversas empresas. Então, eles, ao mesmo tempo que lucraram economicamente, através das políticas econômicas, uma que eu falei foi a estabilidade no emprego,
Mas não foi só isso, o arroxo salarial também, porque não existia uma lei que garantia, por exemplo, que houvesse reajuste nos salários. Os salários eram arrochados, e um dos arquitetos disso era o Delfim Neto, o ministro Delfim Neto, foi o grande ministro da ditadura. Inclusive, as primeiras greves que ocorreram foi por causa da política de arroxo salarial que foi dada pelo governo do Delfim. Então, essa política econômica, que foi a política econômica da ditadura, que foi privilegiar as grandes empresas, que foi endividar o país com o capital privado e pagar com recursos públicos, foi altamente benéfico às grandes empresas, e esse é o motivo que elas colaboraram com o regime. Elas colaboraram dedurando as pessoas, eles faziam uma lista entre as empresas daquelas pessoas que não poderiam trabalhar, que seriam comunistas, ou seriam socialistas, ou simplesmente sindicalistas. Interviram nos sindicatos, mais de 1.200 sindicatos sofreram intervenções, prisão dos dirigentes sindicais e, dentro das empresas, colocar o clima de terror e amedrontamento para evitar qualquer tipo de reivindicação, de mobilização dos trabalhadores. Então, as empresas montadoras. As empresas montadoras, todas essas empresas, elas foram beneficiadas com essa legislação. Agora, mais do que isso, elas serviram para organizar um movimento de espionagem e um movimento de repressão aos trabalhadores. Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen, General Motors, todas essas empresas montadoras, elas tinham organismos de segurança que trabalhavam junto com a repressão, junto com o Exército, junto com a Polícia Aeronáutica. Inclusive, existiam pessoas do Exército que trabalhavam dentro dessas empresas, que eram pessoas infiltradas, que se infiltravam dentro dos sindicatos, infiltravam dentro das organizações dos trabalhadores. Nós temos, por exemplo, vários relatos onde a Volkswagen, por exemplo, está fazendo relatos de atividades que aconteciam dentro dos sindicatos metalúrgicos, dentro de atividades culturais que os sindicatos realizavam, dentro das fábricas, dedurando as pessoas, e essas informações eram passadas para todos os órgãos de polícia, seja da Polícia do Exército, seja da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia da Aeronáutica, da Polícia da Marinha e do Serviço Nacional de Informações. Então, quando a gente foi pesquisando, inclusive porque vários trabalhadores começaram a entrar com processo de anistia, e como os arquivos desses organismos oficiais, eles foram pelo menos parcialmente abertos, as pessoas podiam ir lá e consultar o seu nome e ver o que tinha, o que esses arquivos tinham feito sobre sua pessoa, qual que é a sua história do ponto de vista deles. Então nós começamos a ver, trabalhadores de vários pontos do país, essa cumplicidade que existia entre a repressão e as empresas. Por exemplo, nos arquivos do DOPS você encontra ficha de qualificação, que são aquelas fichas que as empresas, somente as empresas têm, de vários trabalhadores que estão dentro do DOPS, dentro dos arquivos. Tá? Então, obviamente, se está lá, esses trabalhadores depois foram perseguidos, perderam emprego, tal, e as próprias empresas que colocaram isso. Então nós temos o caso desse da Monarch, que está em atividade, nós temos casos desse da Telesp, da Coral Tintas e dessas empresas montadoras também. Porque os grandes grupos econômicos que apoiaram o regime militar, hoje são aqueles que subsidiam as campanhas eleitorais através de financiamento dos diversos candidatos. São os mesmos grupos que continuam lucrando até hoje. Então, uma das reivindicações que nós queremos fazer é que as empresas que colaboraram com o regime militar, que deduraram, tal, elas sejam punidas. Inclusive que haja um confisco parcial dos seus bens para poder servir de um fundo de auxílio a indenizações. Porque não é justo que apenas o Estado brasileiro, através da lei de anistia, seja obrigado a fazer reparação. As empresas lucraram com isso e ela tem que fazer reparações. Inclusive, do ponto de vista do direito internacional, existem exemplos, como empresas na Alemanha, que tiveram os seus diretores presos e, inclusive, condenados à morte por colaborar com o regime nazista. Né? E aqui no Brasil, as empresas colaboraram. Existem
fatos que comprovam isso através de diversas investigações da Comissão da Verdade e também os próprios depoimentos dos órgãos oficiais de repressão, e, no entanto, não acontece nada. As empresas não podem colaborar com o regime de repressão. Para garantir os direitos humanos, não é só o Estado que tem que fazer. As empresas também têm obrigação, eles têm compromisso social. Eles não podem ceder as suas instalações para lugar onde haja inquéritos policiais, como a gente viu em diversas empresas. Não pode ceder suas operações para que órgãos de repressão do governo, do regime militar, reunissem junto com as empresas para poder ali dedurar, para poder pagar, por exemplo, para a polícia mandar viatura, dar combustível, isso corromper funcionalismo público, no caso de força de segurança. Tudo são questões que foram flagrantemente ilegais, eram ilegais, continuam ilegais, e muitas vezes, por não haver essa punição, até agora continua acontecendo. Por exemplo, é comum nas grandes empresas, mesmo em grandes empresas, você vê um policial militar almoçando dentro do restaurante da empresa. Assim como a famosa coxinha nos bares, nas lojas e tal. É herança desse período do regime militar que tem que ser extirpado. Olha, o governo Jango é deposto porque os Estados Unidos não acreditavam que o Jango era capaz de segurar as reivindicações populares e que o Jango não conteria um processo de revolução. Então, fundamentalmente, o governo americano agiu com isso. E ele age também para preservar os interesses das indústrias americanas no país. A mesma coisa ocorre com a burguesia nacional ou com o empresariado nacional. Eles queriam uma forma de dominação que garantisse para eles mais paz, mais sossego e tal. Por isso que eles apoiaram o golpe, para calar a voz dos trabalhadores. Por isso que nós dizemos, muitas vezes se fala que a perseguição que houve no regime militar era para a esquerda armada, para aqueles que pegaram armas, e não é verdade isso. Tá? Os trabalhadores foram brutalmente reprimidos, seja através de intervenção no sindicato, prisões, desaparecimento de trabalhadores, mais da metade desaparecidos são trabalhadores, e uma repressão muito grande dentro das empresas. Então, esse regime de terror permitia com que a burguesia acumulasse mais lucro, aumentasse mais o seu investimento, aumentasse a capacidade de investimento no país e, com isso, multiplicasse cada vez mais o seu lucro. Então, foi necessário para eles impor esse regime de terror. Sem essa participação, com certeza, não haveria golpe militar. Porque os militares sozinhos não iam ter condições se não tivesse esse apoio que a burguesia utilizou os militares como instrumento de dominação. O Estado, muitas vezes, ele utiliza, umas vezes, a da democracia, essa democracia dos ricos, essa democracia formal, para enganar, para iludir, e quando vê que isso não é possível, utiliza da força bruta. E foi isso que aconteceu em relação ao regime militar. A Comissão da Verdade, ela tem várias limitações. A principal limitação é a primeira, que é um órgão ligado ao governo e que não tem no seu fundamento a capacidade, por exemplo, de punir. Ela vai fazer recomendações, ela vai fazer denúncia, escrever a memória, mas não tem autoridade de punir. Então isso já coloca uma limitação. Porque nós defendemos que se aqui houvesse uma comissão da verdade, memória e justiça, para punir aqueles que foram responsáveis pelo período de regime militar, pelo desaparecimento, demissões, prisões das pessoas. Infelizmente, ela não tem esse poder. O grupo dos trabalhadores foi o último grupo que surgiu. Existia 12 grupos da Comissão da Verdade. O grupo dos trabalhadores foi o grupo 13, que foi feito depois de pressão e dos movimentos de desaparecidos, dos movimentos dos trabalhadores, das centrais sindicais, para fazer uma investigação específica sobre esse tema. Tá? Para, em primeiro lugar, resgatar o papel que tiveram os trabalhadores na luta contra o regime militar, porque foram as greves que ocorreram a partir de Osasco, em 68, na Mannesmann, em Minas Gerais, em 68, greves que naquele momento foram derrotadas, mas que depois se ressurge em 79 com a greve da Scania, depois a greve no ABC, e um movimento de greves em todo o país que questionava a política de arrocho salarial
do regime militar e também levantava reivindicações de liberdade democrática, anistia e tal. Então, em primeiro lugar, é isso que nós queremos resgatar. O ataque que houve, mas não só o ataque, o papel que os trabalhadores tiveram na luta contra o regime militar. E também levantar o papel que tiveram as empresas, esse conluio entre as empresas e o regime militar na repressão aos trabalhadores. O papel que tiveram as mulheres, as mulheres trabalhadoras também no combate ao regime militar. Então, tudo isso é parte dos objetivos que nós temos. Nós temos conseguido fazer algumas mobilizações, já foram feitos 7 ou 8 atos unitário entre as centrais sindicais, que têm organizado algumas centenas de trabalhadores para fazer esse debate, atos que têm homenageado os lutadores, denunciado a repressão, denunciado o regime. Então, nesse sentido, também é o único grupo da Comissão da Verdade que tem uma atuação mais para fora, uma atuação de mobilização da sociedade, porque nós achamos que só vai haver algum tipo de punição, só vai haver algum tipo de medida efetiva se houver um processo de mobilização popular e particularmente de mobilização dos trabalhadores. Então é isso que nós estamos procurando desenvolver através do GT e até esse momento é a parte principal, inclusive chamando a atenção também para a juventude. Então os dirigentes sindicais de agora, o setor de jovens também está se despertando para esse processo de mobilização, que inclusive agora, nesse período dos 50 anos, está tendo uma grande participação. Acredito que durante as últimas décadas nunca se falou tanto em ditadura, nunca se levantou tanto a memória. É uma demonstração que começa a haver um sentimento democrático de reivindicações para que haja punição dos torturadores, para que haja revisão da lei de anistia, para que haja também a punição das empresas. Nós vamos entrar agora na fase de recomendações da Comissão da Verdade. Então o GT dos Trabalhadores pretende fazer recomendações no sentido de acabar com todo o resquício, toda a repressão repressiva que existe hoje. Inclusive as novas, que mesmo que depois das manifestações de junho do ano passado, começou por parte do governo federal, do Congresso Nacional, dos governos estaduais, a fazer uma onda de criminalização. Tá? Com a instalação de inquéritos contra os movimentos sociais, a chamada lei da Copa ou lei antiterror, que inclusive autoriza aos policiais infiltrarem dentro das organizações sociais. Então nós queremos que haja um fim dessa legislação. Então nós ligamos a luta do passado com a luta do presente, para que não haja essa repressão e que esse entulho do regime militar e as novas legislações que buscam a criminalização dos movimentos sociais, elas sejam eliminadas. Mas isso só vai acontecer se houver um processo de mobilização popular que nós estamos procurando fazê-lo. Então, a CSP com Lutas, ela tem buscado organizar a luta e a resistência dos trabalhadores e da juventude. As demandas que foram levantadas em junho, elas não foram cumpridas. Os governos se mexeram naquele momento, algumas passagens foram diminuídas, houve uma vitória parcial. Agora, as demandas de fundo, a melhora na educação, da saúde, do transporte público, tal, elas não vieram, a resposta por parte do governo. Ao contrário, o governo continuou com os estádios para a Copa, atendendo todas as reivindicações da FIFA, com muito dinheiro para a Copa e nenhum dinheiro para as reivindicações elementares que foram levantadas em junho. Então a tendência é que continue um processo de mobilização, não só aquelas grandes manifestações que houveram, como também depois de junho a gente assiste a greves que acontecem no país inteiro, greves vitoriosas como a greve dos garis no Rio de Janeiro, greves como a greve da Comperge, que inclusive muitas vezes ultrapassam a vontade das direções das centrais sindicais mais alinhadas com o governo. Então nós estamos procurando buscar nesse movimento dar uma alternativa consciente, desenvolver um programa que unifique as diversas lutas. Por isso que nós fizemos no dia 22 de março agora, um encontro nacional do Espaço de Unidade de Ação, que juntou a CSP com Luta, Central Sindical, junto com diversos outros setores, como a CUT Pode Mais, a Feira ESP
e a Condicef, diversos setores, para poder ter um plano de luta. Então nós organizamos para esse período um plano de luta, de mobilizações, para fazer com que a população, a juventude, os trabalhadores coloquem em pé os seus movimentos, as suas reivindicações durante a Copa do Mundo. Porque é um momento onde as atenções do mundo estão voltadas para o Brasil, o governo quer apresentar o Brasil como o país da maravilha. E nós achamos que não é. E a maioria do povo sabe que não é. Que o Brasil não é o país da maravilha. O Brasil é o país da desigualdade, é o país onde a educação está um caos, onde a saúde está um caos. E isso tem que vir à tona na Copa do Mundo, antes e depois. Então essa que é a meta que nós estamos desenvolvendo. Então nós fizemos esse encontro no dia 22 de março, um encontro bastante positivo, teve a participação de 2.500 pessoas nesse encontro, votou um plano de luta que temos agora no dia 15 de maio como um pontapé inicial na jornada e nas mobilizações em relação à Copa do Mundo. Vai ter o 1º de maio, onde vou procurar fazer manifestações, unificar todas as manifestações que estão ocorrendo agora no mês de abril, em protesto aos 50 anos do golpe militar, e também, principalmente, levantar a bandeira contra a criminalização dos movimentos sociais, porque é um absurdo que o governo quer fazer, que é decretar um verdadeiro AI-5 durante a Copa, proibir qualquer tipo de manifestação e com muita violência sobre os manifestantes e os trabalhadores. Isso não pode acontecer. Então nós também estamos levantando essas bandeiras, e a CSP com Luta está conseguindo ser um polo de aglutinação das diversas reivindicações dos diversos setores, até porque, infelizmente, as outras centrais estão querendo proteger o governo, proteger a Copa e não fazer mobilizações que choquem diretamente com os governos estaduais, com os governos municipais, com os governos federais. Nós entendemos o que significa o esporte, o que significa o futebol para o povo brasileiro. Tá? Então, nesse sentido, não é que nós seríamos contra a Copa. Agora, o que acontece é que nós temos que denunciar as injustiças que acontecem por causa da Copa. Porque, por exemplo, os próprios ambulantes não podem trabalhar, porque uma parcela ínfima das pessoas podem assistir os jogos, e no final das contas, o povo vai torcer para o Brasil. Então, agora, torcer para o Brasil também significa torcer para ter um Brasil justo, independente, sem exploração, e não proteger, como está querendo fazer a CUT, dizendo que quem faz manifestação durante a Copa não, seria impatriótico. Imagina, isso é um argumento utilizado pelo regime militar em 1970, onde dizia para frente Brasil, quem não tiver com a frente Brasil, quem não tiver com o Brasil, com a seleção, e no caso dele está a favor do regime militar, está contra o povo. Então é um absurdo que a CUT se preste a um trabalho desse. É necessário, ao contrário, fazer com que as reivindicações dos trabalhadores, mesmo daqueles trabalhadores que apoiam o governo, elas estejam nas ruas para a gente demonstrar para o mundo que aqui é o país do futebol, mas é o país da luta, das mobilizações, que nós queremos transformar esse país. Então, as mobilizações de 2013, ela atingiu, foram mobilizações no início espontâneas, que surgiram a partir do aumento das passagens, mas não só do aumento das passagens que houve em diversos locais, mas a partir da repressão, inclusive, que houve nos movimentos, e particularmente da repressão em São Paulo, detonou um movimento nacional, e que, na nossa opinião, esse movimento nacional, essa indignação e tal, ela foi muito importante. Foi um movimento histórico, foi pela primeira vez que, por exemplo, o PT e a CUT não tiveram à frente de movimentos de tamanha envergadura. Porque em 1979, quando inicia os processos de greve, de mobilizações e tal, surge uma nova direção, no caso, a CUT e o PT, que canaliza isso depois para as eleições e canaliza para o que está acontecendo hoje. Esse processo de 2013 foi por fora dessas organizações, e particularmente das grandes centrais sindicais. No movimento sindical, nós tivemos uma política, a CSP com Luta, de chamar as manifestações em agosto e julho, aí com a participação dos trabalhadores, que foi bastante importante, porque as outras centrais, elas queriam que houvesse essa manifestação, mas fossem manifestações que encobrissem o governo,
que se fosse um contraponto às manifestações de junho, mas o que aconteceu foi o contrário. Tanto a paralisação do dia 31 de agosto quanto a paralisação em julho, houve uma importante participação da classe operária, dos trabalhadores organizados, nesse movimento mais geral. Infelizmente, esse movimento ele foi freado porque as centrais sindicais não assumiram a proposta da CSP como dar continuidade a esse processo. Então, ele recuou ou ele refluiu a nível geral, mas houve uma participação ativa dos trabalhadores. Muitas vezes, mesmo quando não está organizado nos sindicatos, que participaram das manifestações, que participaram das lutas, das mobilizações e tal. E esse mesmo movimento continuou depois nas manifestações multitudinárias que acontecem no país depois de junho. Você vê nos bairros, na periferia, em tudo quanto é lugar, o povo aprendeu que lutando as coisas mudam. E que é preciso lutar, que é preciso se mobilizar. E isso atinge a todos os setores sociais, a todos os setores populares e também atinge a classe trabalhadora. Como disse, depois desses movimentos, fizeram várias greves, poderosas greves, e nós achamos que isso é um movimento que tende a continuar. Esse ano promete ser um ano de muita luta, de greve dos setores dos garis, que já tem um processo de greve no ABC, por exemplo, nesse momento, greves fortes da construção civil, greves fortes de metalúrgico, enfim, existe uma força maior do movimento operário, uma força maior do movimento sindical. O que é preciso é tirar do sindicato, varrer do sindicato, as direções que se contrapõem a esse movimento. Como nós vimos no Garis, porque os trabalhadores foram, apesar das direções do sindicato ter declarado contra, foi para a televisão contra, fez acordo, mas mesmo assim a força dos trabalhadores passou por cima. Nós queremos impulsionar esse movimento. Impulsionar esse movimento onde os sindicatos se contrapõem a esse processo de mobilização, deve se organizar oposições sindicais, tomar os sindicatos, fazer greves, mobilizações, porque o Brasil está mudando, está vivendo uma nova situação, está vivendo uma situação de mais mobilização por parte dos trabalhadores. Eu acho que isso é a grande novidade que a gente assiste nesse momento. Então, olha só, o movimento de junho e o movimento atual, ele coloca algumas coisas que são bastante progressivas. Por exemplo, quando eles ultrapassam as direções, quando o pessoal se auto-organiza e se mobiliza, são coisas bastante progressivas. Por quê? Porque muitas vezes os sindicatos, as organizações mais tradicionais, buscam conter os movimentos e conter dentro de uma lógica negocial, dentro de uma lógica de não liberar todas as forças que tem o movimento. Então, o fato do movimento sair e dele ultrapassar, e muitas vezes, as direções sindicais, ele é bastante positivo e nós apoiamos. Agora, por outro lado, o espontaneísmo também demonstra que um movimento que ele surge espontaneamente e que ele não dá continuidade em organizações democráticas, ele tende a esvaziar. E também tende a ser um movimento sem objetivo. Então, o que nós buscamos é exatamente organizando os trabalhadores, organizando a juventude democraticamente, nas bases, para que eles falem, para que eles tenham voz, mas que aponte um caminho e que aponte uma organização. Porque se não tiver uma organização, o movimento necessariamente reflui e ele pode ir para qualquer lado, inclusive várias manifestações claramente fascistas houveram durante esse período, como aquelas que reivindicavam que abaixa as bandeiras do sindicato, abaixa as bandeiras dos partidos, que nós até entendemos que é parte de um sentimento progressivo contra as grandes organizações que hoje estão no governo, mas quando ela ataca as organizações dos trabalhadores, ela tem um caráter também abertamente fascista que deve ser combatida, né? Então esse elemento são elementos de contradição que tem esse movimento, mas esse movimento, essencialmente, ele é bastante progressivo. E o que nós temos procurado fazer, através desses encontros da unidade de ação, é exatamente isso. Dar um programa, ou colaborar com um programa, dar um norte e dar uma organização capaz de fazer com que esse movimento seja vitorioso. Que ele levante não só as reivindicações imediatas, aquilo que tem mais sentido pela população, mais sentido para aquele que está nas ruas, mas também aponte uma perspectiva estratégica de superação dessa sociedade capitalista, de lucro, da fome, da miséria,
para a construção de uma nova sociedade democrática, organizada democraticamente, onde os trabalhadores que produzem a riqueza do país possam usufruí-la, enfim, uma sociedade de novo tipo, novo tempo, e na nossa opinião, uma sociedade socialista. Eu acho que essa perspectiva está colocada para os movimentos que surgem em junho, porque a grande questão é, o povo começa a acreditar na sua própria força. E se ele começa a acreditar na sua própria força, ele tem que desenvolver esse sentimento até as últimas consequências. E nós, da CSP Conluta, vamos estar junto com o povo nesse processo de mobilização.